Eu já fiz. Eu fiz para poder lecionar lá. Eu fiz 3 anos. Quer dizer, fiz 1 ano, aí eu não pude terminar, aí eu fiz o segundo, e aí para reforçar, eu fiz o terceiro. Estou devagarzinho. Olha. É de glória em glória, né? Graça e paz, irmãos. Vamos trabalhar, senão o pastor corta meu ponto. Nós vimos aqui, não sabemos quanto tempo Elias deixou o seu discípulo em Jericó, mas teve uma hora que ele novamente afirmou a sua obediência. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Seguramente, lembrando mais uma vez ao seu discípulo, eu obedeço ao mestre que me manda e eu sigo. Eles desceram para o Jordão. Quando eles chegam à borda do Jordão, os 50 fofoqueiros estavam ali olhando. A Bíblia diz, foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Pensa o que esses 50 discípulos de profetas estavam olhando. Eles estavam olhando um homem que saiu de trás das vacas, um agricultor, um homem que trabalhava na terra e com animais, à beira do Jordão, para atravessar o Jordão com o grande profeta Elias. Todo sonho de profeta é atravessar o Jordão. Aqueles discípulos estavam vendo o que ia acontecer na vida de um agricultor, aquilo que eles sonharam para ele. Por quê? Porque enquanto Eliseu estava trabalhando o seu novo nascimento em Gilgal, o seu relacionamento com Deus em Betel, a batalha contra as suas tendências e inclinações em Jericó, eles estavam olhando para a vida de Eliseu. Eles não estavam cuidando da vida deles. Eu não sei se os meus irmãos conhecem tantos pastores que já foram à Coreia do Sul para ver aquele povo orar, para buscar estratégias para que as suas ovelhas cresçam em oração. Não tem um ministério aqui no Brasil igual ao da Coreia. Por quê? Por que é que nós temos que ficar olhando o ministério dos outros? Por que nós precisamos ficar olhando o que o professor tal está fazendo com os seus alunos? O que o outro está fazendo na sua igreja? Meus irmãos, vamos abrir os olhos para o que está escrito na Bíblia. Jesus Cristo ditou 7 cartas para 7 igrejas na Ásia Menor. Ora, ali na Ásia Menor existiam muito mais de 10 cidades, mas Jesus Cristo escreveu 7. Se você olhar, Éfeso precisava de arrependimento. Esmirna estava sendo dizimada pelo sofrimento. Pérgamo, misturada com o mundo. Tiátira, com falsa doutrina. Sardes, morta no pecado. Filadélfia, a igreja missionária. Laodiceia, a igreja morna. Cada uma tinha o seu problema. Para cada uma
Jesus Cristo dá um conselho, mas a todas elas ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquilo que precisava em Éfeso não era a mesma coisa que precisava em Laodiceia. Porque eu saí de Laodiceia para buscar o que Éfeso está fazendo. Nós não precisamos buscar o que o outro está fazendo. É preciso buscar do pastor. É o pastor que sabe o que deve ser feito em cada grupo. Quantas vezes eu tenho recebido convites de pastores me dizem: irmã, está nas suas mãos, a senhora vai pregar o que a senhora quiser. Não, pastor, não. O rebanho é seu. Deus vai falar com o senhor a respeito do seu rebanho, né? Comigo. É Deus que coloca no seu coração o alimento para dar para as ovelhas que ele botou na sua mão. O senhor me diz e eu vou obedecer. Porque Deus, ele tem alguma coisa específica com pastores. Você já percebeu isso? Pense uma turma mais perseguida hoje do que pastores. Vai para a internet. Você não vê um espírita falando mal do outro. Você não vê um macumbeiro falando mal do outro. Você não vê um padre falando mal do outro. Mas você vê pastores. Por quê? Sabe, lá no capítulo 13 de Apocalipse, está escrito: adorarão a besta todos aqueles cujo nome não foi escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ai, então desde a fundação do mundo já tinha um cordeiro? Já. Então Deus já tinha um cordeiro. Deus já é pastor. Depois você vai ver, põe o homem no Éden. Primeiro sangue que esta terra bebeu foi o sangue de um pastor, pastor Abel. Primeiro mártir, porque agradou a Deus, um pastor. Depois Deus se move e chama um pastor, pastor Abraão. Depois pastor Isaac, depois pastor Jacó. E Deus vai andando, e na hora de tirar o povo do Egito, ele leva Moisés para aprender a ser pastor. Passou 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos fazendo estágio como pastor no deserto, tomando conta de ovelhas que não eram dele, para aprender a ser pastor. Depois nós vamos ver Deus chamando Davi pastor. E assim Deus vai. E aí vem Jesus. Nunca se disse apóstolo. Nunca se disse profeta. Nunca se disse evangelista. Mas diz: eu sou pastor. E recebeu o título de mestre. Então, tem um negócio aí com pastores. Eu não sei o que é. Mas eu, se fosse você, tomava mais cuidado com o que você diz sobre os pastores, com como você trata o seu pastor, qual a reverência que você tem pela figura dele, porque eu creio que de todos os ministérios, pastor é o ministério. Então, quando nós pensamos nisso, nós vemos esses discípulos de profetas ficarem ali olhando e vendo acontecer na vida de um agricultor o que eles queriam para a vida deles. Por quê? Porque eles não trabalharam a intimidade deles com Deus. Como é que você pode ensinar aos filhos de Deus
aquilo que Deus não lhe ensinou? Como você pode dar um alimento se você não comeu? Nós temos a nossa primeira responsabilidade. Saber que aqueles discípulos que estão ali, seja lá qual for a idade deles, eles são do Pai. Eles têm dono. Eles têm proprietário. Então, nossa responsabilidade é muito grande. A Bíblia diz que quando eles passaram o Jordão e os discípulos dos profetas olhando, Elias diz para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Isso é muito importante. Porque Elias estava dizendo para ele: depois que eu for levado, não adianta falar comigo. Eu não vou ouvir. Eu não vou fazer nada. Estou morto. Acabou. Ainda tem gente que acha hoje que gente morta pode fazer alguma coisa. Morreu. O que é tão importante aqui é que quando Elias diz para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti, que me caiba por herança, porção dobrada do teu espírito, misericórdia. Elias deve ter tomado um susto. O Eliseu não pensou. Ele já tinha tudo organizado, já estava organizado na cabeça dele. Quando ele deixou os bois, que ele matou os bois, fez o churrascão dele, lá em Abel-Meolá, que ele partiu para ser profeta, ele já sabia o que ele queria. Ele sabia: eu quero porção dobrada do Espírito que está em Elias. Porque na hora que Elias perguntou, a resposta foi imediata. O próprio Elias disse: dura coisa pediste. Qual é o objetivo do seu ministério? Até onde você quer chegar? O que é que você quer com os discípulos que estão nas suas mãos? O que é que você deseja que eles sejam? Você quer apenas cumprir um ministério na igreja, ou você tem um objetivo para cada um dos seus discípulos? Como é que você vai andar sem ter objetivo? Quando Elias pegou Eliseu, levou para Gilgal, de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó atravessou o Jordão, o tempo todo ele sabia: este vai ficar no meu lugar. Porque Deus tinha dito para ele: vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, profeta em teu lugar. Então ele estava preparando um discípulo que ia chegar no topo. O que você quer dos seus discípulos? Aonde você quer levá-los? Qual é o seu objetivo? Ou você trabalha como se estivesse dando soco no ar? Você tem que ter um objetivo. Você já pensou nisso? Que os seus discípulos podem ser e devem ser os grandes homens e mulheres desta geração. Que são eles que vão estar levando o nome de Jesus para as nações, em tantas línguas, na televisão, na internet, nas igrejas. Você tem que olhar e ver pastores. Você tem que ver missionários. Você tem que ter um objetivo. Você está semeando.
E a colheita será de acordo com o que você semeou. E quando você semeia, você sabe o que você vai colher. Qual é o seu objetivo? Como você ora pelos seus discípulos? Como você ora pelos seus discípulos? Eu oro todas as noites pelas minhas crianças no Morro Dona Marta. Eu quero apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eu quero missionários. Um dia eu estava em Jerusalém, me chega lá um casal bonitinho. Reconheci os rostos. Tia! Missionários na Jordânia. Eu olhei para aquela menina. Chegou na casa de Manimar, 5 anos. Só tinha a boca. Magricela, seca. Eu disse, menina, como você está linda. E ele também. Cresceram na casa de Manimar. Receberam o evangelho. Casaram os dois. Missionários na Jordânia. Cheguei em Portugal, em Lisboa, estava pregando numa igreja. Lá vem aquela menina. Quando eu olhei para ela, linda daquele jeito. Tia! Me abraçou. Lá do Morro da Dona Marta. Ela trabalhando como missionária. Quantos meninos eu tenho encontrado? Um é pastor, o outro é missionário. Chego na UPA. Irmã, menino, o que você está fazendo aqui? Eu sou fisioterapeuta. E assim, eu fico vendo como é bom sonhar. Qual é o seu sonho como professor numa escola dominical? O que você tem pedido a Deus? Olhe, se você na terra pede o que Deus quer no céu, a coisa está boa, porque você liga na terra e Deus liga no céu. Sabe aquelas crianças, vou lhe dizer, as mais agitadas, são promessas maravilhosas. Porque nenhuma criança deu mais trabalho do que eu. Meu filho é uma bênção perto do que eu fui. Dele foi muito trabalho. Mas Deus tinha algo para mim e eu segurei. E aqui eu estou, 82 anos, mês que vem, feliz da vida de fazer esse trabalho com Deus. Agora, como professor, você tem que levar os seus alunos sabendo que Deus os fabricou para essa hora. E você vai levando e sonhando e tomando conta e semeando para a glória de Deus. Agora, Elias sabia o tempo todo, ele vai ficar no meu lugar. Então deixa eu ensinar direitinho. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, agora completei minha carreira. Vou dar no pé, Eliseu. Pede-me o que queres que eu te faça. Antes que eu seja tirado de ti, que me caiba por herança porção dobrada do teu espírito. Ai, dura coisa pediste. Agora não mais comigo, Eliseu. Se tu me vires, quando eu for tomado de ti, se te fará. Mas se tu não vires, não se fará. Vamos ver o que Elias está dizendo para Eliseu. Eliseu, eu te conduzi, eu te ensinei, eu ministrei, eu dei um bom exemplo. Mas eu não posso interferir no teu relacionamento com Deus. Não posso. Você não pode interferir, mas você pode levar o seu discípulo a ter o relacionamento com Deus. Pode levar e deve levar.
Mas, acima de tudo, o seu discípulo tem que saber que você tem um relacionamento profundo com Deus. O que Elias estava dizendo para Eliseu? Eliseu, se você trabalhou realmente o seu novo nascimento em Gilgal, se você trabalhou e aprofundou o seu relacionamento com Deus em Betel, se você em Jericó aprendeu a lutar contra as suas tendências, as suas más inclinações, os seus desejos, você vai ver no mundo espiritual. Então você verá quando eu for tomado de você. Mas se você não vir, eu não posso mais fazer nada. Eles iam andando quando uma carruagem de fogo os separou. Elias foi elevado aos céus num redemoinho e Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu. Ele viu. E se ele viu, Elias tinha dito: se tu me vires quando eu for tomado de ti. Ele viu e anunciou. Elias deixou cair a capa. A mesma capa que ele passou sobre Eliseu. Nós sabemos, como nós falamos segunda-feira passada, que a capa é símbolo da unção, da cobertura, porque no Antigo Testamento a unção era para reis, profetas e sacerdotes. A cobertura. Então, se eu sou rei e eu vou ungir alguém rei, eu pego a minha capa, a minha cobertura e passo sobre ele. Eu estou separando para o reinado. Mas se eu sou profeta e eu passo a minha cobertura, a minha unção, a minha capa sobre alguém, eu estou chamando para o ministério de profeta. Então, cobrir se desenvolveu para derramar óleo. E quando chega hoje, apenas impomos as mãos, cobrimos. Tem toda uma história de que na mão não tem pelos, na mão essas coisas, fica para outra hora, que eu também não sei direito isso, não acredito muito. Mas a Bíblia fala de impor as mãos. Aí que vem uma coisa. A Bíblia fala de expulsar demônios e de impor a mão sobre enfermos. Eu já vi gente impondo a mão sobre endemoniado e expulsando doença. Não. Você impõe a mão, a sua cobertura sobre a pessoa e ora. Para expulsar, você manda embora, sai de longe. Não põe a sua cobertura sobre demônio nenhum. Não é? Agora, cai a capa de Elias. A unção ficou para Eliseu. Eliseu não demorou. Ele pegou a capa, dobrou, foi para a beira do Jordão, tocou nas águas do Jordão. Onde está o Senhor Deus de Elias? E atravessou. Agora sozinho com a unção. Os 50 discípulos de profeta continuavam olhando. Porque, vendo acontecer na vida de Eliseu o que eles queriam para eles. Meu irmão, se você quer ter um ministério gigantesco, que seja para a glória de Deus. Amém. Mas deixa Deus lhe dizer que é aquilo que Ele quer de você. Deixa Deus lhe dizer. Porque quantas vezes nós queremos coisa grande para a nossa glória, para aparecermos. Ainda agora eu estava falando com duas irmãs ali, eu disse, olha,
Deus não nos dá o que queremos. E glória a Deus que Ele não nos dá o que merecemos, Ele nos dá o que nós precisamos. Sabe aquele marido que está dando trabalho, você precisa? Senão você não ora. Sabe aquele filho que está dando um trabalho? Você precisa dele. Nós precisamos. Não é não? Deus nos dá aquilo que nós precisamos porque Ele nos ama. Aleluia. Ele nos ama. Esses discípulos, eles queriam a unção de profetas, mas eles não trabalharam para ter a unção dos profetas. Tudo que eles sabiam ia ficar na alma, na intelectualidade, mas não no coração. Quando Eliseu acabou de atravessar, a Bíblia diz no versículo 15: vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao seu encontro e se prostraram diante dele em terra. Você está vendo? Antes eles diziam: ei, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevando sobre a sua cabeça? Nós sabemos, nós somos discípulos de profeta. Também eu sei que a live fofoqueiro. O fofoqueiro é por minha conta. Quantas vezes as pessoas vão reconhecer a unção que está sobre você, sem precisar você fazer nenhuma propaganda. Não se preocupe. Deixe as pessoas pensarem que você é pequeno, que você é menor, que você não tem dinheiro. Deixa que as pessoas pensem, mas não prove isso. Você não precisa de títulos e doutorados para formar discípulos. Você não precisa. Você precisa ter um coração no trono. Aleluia. Para compartilhar aquilo que você tem. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Aleluia. Tantos teólogos, filósofos, doutores no mundo. Quantos santos? Quantos santos? Meus irmãos, nós precisamos fazer discípulos, porque foi discípulos que Jesus Cristo mandou fazer. As pessoas vão exigir de nós, mas é preciso que nós saibamos que nós estamos no ministério dirigidos pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos bem o ministério de Elias, ele operou 7 milagres. O ministério de Eliseu, 14 milagres. Ele pediu porção dobrada do Espírito. Quando nós pensamos o nosso trabalho como professores, como mestres, o nosso objetivo e o nosso chamado é formar filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. Primeiro passo, eles têm que conhecer o seu Pai. Nós temos que desenvolver esse relacionamento, mas nós não podemos desenvolver esse relacionamento se nós não temos. E certos relacionamentos precisam ser praticados. Eu me lembro que eu já estava pregando o Evangelho há muito tempo. E eu sempre pregava dizendo que
Deus é onipresente, onipotente, oniclemente. Eu sabia disso aqui. Quando foi um dia, eu estava lendo pela 100ª vez o livro do profeta Ezequiel. Estava lendo. E quando eu cheguei no capítulo 48, lá, bem no último versículo, último capítulo, último versículo, 18.000 côvados ao redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será. O Senhor está ali. Meus irmãos, de uma hora para outra, o Senhor está ali, parece que foi destacado. Fazia assim, o Senhor estava ali. Eu estava escrevendo um seminário sobre os nomes de Deus. O Senhor está ali, é Jeová Shammah. O Senhor está presente. De uma hora para outra, o meu coração entrou na dimensão da verdade. Eu dizia que Deus está presente em todo lugar, mas eu não vivia a presença de Deus. Eu não. Parece que Deus só estava presente quando eu queria. Eu não fazia as minhas coisas na presença de Deus. Eu podia falar mal dos outros, Deus não estava ouvindo. Eu podia criticar meus irmãos, Deus não estava ouvindo. Naquela hora, eu ajoelhei, pedi perdão a Deus, pedi uma estratégia, desci, foi no Amarino Caçula. Comprei um rolo dessa fitinha. Cortei os pedaços e fiz um voto a Deus. Senhor, eu vou amarrar esses 2 dedos da mão esquerda. E eu vou ficar com os 2 amarrados. E todas as vezes que eu mexer a mão, eu vou lembrar que tu estás ali. E eu só vou tirar e deixar os meus dedos desamarrados quando eu não precisar mais deles, para lembrar que tu estás ali. Fiquei mais de 9 meses. Eu só tirava para tomar banho e botava outro. As pessoas perguntavam, é a fitinha do bom fim? Eu dizia, não, do bom começo. Vocês sabem como é crente, né? Queriam saber o que era, eu tinha vergonha de dizer. Hoje que eu não tenho mais vergonha, porque graças a Deus eu tenho vitória sobre isso. Não é? Meus irmãos, foi difícil. Eu que dizia, eu tinha certeza que Deus está presente na hora de viver essa verdade. Foi muito difícil. Cada vez que eu mexia a mão, Deus está aqui. Porque a impressão que eu tinha é que eu podia dizer para Deus, o Senhor pode ficar aqui enquanto eu vou ali fazer uma safadeza? Porque eu podia fazer coisa errada desde que Deus não estava vendo. O que é isso? Isso significa viver um engano. Primeira coisa, para nós desenvolvermos nossa intimidade com o Pai, nós precisamos viver na sua presença. Senão todo o resto passa a ser engano. Se você ainda não começou, eu lhe convido a começar hoje. Pode copiar o método. Faça alguma coisa por você. Busque esse princípio. Viver na presença de Deus, falando tudo com Ele. Abrindo o seu coração com Ele. Eu aprendi a conversar tudo com Deus. Tudo. De tal modo que quantas vezes eu sinto como se a mão de Deus estivesse sobre meu ombro.
Quantas vezes eu me lembro, eu tenho todo final de ano lá no Morro Dona Marta, eu dou um saco com 8 a 10 pares de roupa, porque toda a roupa das crianças nós damos. Calcinha, cueca, meia, tênis, toda roupa nova, toalha, pasta de dente, escova, sabonete para o ano todo, tudo, sacolão grande. Damos uma cesta básica e damos cesta de Natal, tudo. Tudo. Bem, só que eu já tinha tudo, mas faltavam 15 dias para a festa das crianças e eu não tinha cesta básica e nem tinha dinheiro para comprar. E tudo bem. Eu tinha ido pregar o congresso da Igreja Batista do Maracanã em Miguel Pereira. Quando foi de manhã cedo, eu estava com outra missionária, uma judia inglesa que andava comigo, a Kay, e nós tínhamos que tomar café, descer tudo nosso, botar no carro, tomar café, que eu ia ministrar na parte da manhã, almoçava e já descia, porque de noite eu ia pregar em Petrópolis. Então, eu disse, Kay, acaba logo de tomar banho, que é para a gente orar. Ela disse, vamos orar, porque eu disse, quando sair a gente diz, 8 horas. Oramos, eu disse, vamos orar pelas cestas básicas, porque nós não temos a cesta básica nem dinheiro para comprar. Aí eu orei e disse, Senhor, todos os anos o Senhor manda a cesta básica. Eu sei que o Senhor está mandando este ano, mas eu não estou enxergando a direção de onde elas vêm para eu ir buscar. Nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para nós vermos qual é a direção, por onde nós devemos ir, para que nós possamos entregar essa cesta básica para as famílias lá no Morro Dona Marta. Nós te agradecemos pela tua bondade em nome de Jesus. Amém. 8 horas da manhã. Descemos, botamos as coisas dentro do carro, tomamos café, fomos para o salão, preguei de manhã, foi tudo bem, almoçamos, descemos. Quando eu cheguei em casa, eu só tinha 40 minutos para tomar banho, me arrumar e partir para Petrópolis. Telefone tocou. Eu disse para minha irmã, não vou atender ninguém. Porque era uma irmã mais velha do que eu, que gosta de atender telefone. Eu disse, não posso porque eu estou correndo. Mas ela já tinha pegado o telefone. Ela disse, é o pastor Senir Tavares, de Toronto. Ela sabe que eu sou louca pelo pastor Senir. E ele disse logo, aí ela me entregou. Ele disse, está correndo para onde? Que só vive correndo. Pastor, eu estou chegando de Miguel Pereira para jogar uma água neste corpo velho e ir para Petrópolis. Ele pegou e disse, não vou tomar seu tempo. Só quero lhe fazer uma pergunta. Você está precisando de cesta básica? Eu parei, sentei na beira da cama, eu disse para ele, homem, repita. Só isso. Ué, não estava com pressa. Você está precisando de cesta básica? Eu comecei a chorar. Eu disse, pastor, hoje de manhã eu orei pelas cestas básicas. Ele disse, 5 horas da manhã eu estava orando. E veio no meu coração de mandar as cestas básicas para você. Só quero lhe dizer uma coisa. Você sabe, 5 horas da manhã em Toronto eram 8 horas aqui no Brasil. Na mesma hora, Deus só fez assim, ó. Mande dizer, faça o levantamento, quanto é uma cesta básica e quantas você vai precisar, mande para mim, tudo bem. Desde aquele dia, todos os anos, ele manda as cestas básicas que agora vão até Cumacaiá. Aleluia! Melhorou. Melhorou. O que eu estou dizendo é isso.
Você está afinado com Deus no que Deus quer. Ele vai afinar você com pessoas que estão afinadas com Ele. Pastor Zeni Tavares não é nem de longe o pastor mais rico da igreja. Pelo contrário. Mas Deus nos alinha na família. Você precisa estar assim com Deus. Deus busca filhos que estejam assim conectados com Ele. Você não faz acepção de seus filhos, mas o filho que mais se achega a você, que mais busca o seu coração, é o que entende melhor os seus sentimentos. Busque a Deus, ensine os seus discípulos a orarem, a falarem com o Pai, como Pai. Procure desenvolver nos seus discípulos esse sentimento filial com Deus, para que eles possam crescer conectados com Deus. E você conseguindo isso, você pode ter certeza que você fez a maior de todas as semeaduras na vida deles. Eliseu conseguiu 14 milagres porque ele andou com Elias. Ele recebeu o exemplo de Elias. Ele percebeu a conexão de Elias com Deus. As palavras movem, meus irmãos, mas o exemplo arrasta. Se seus discípulos virem você fazendo, eles vão fazer. Eles vão pelo exemplo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que faça resplandecer sobre nós. E tenha misericórdia de todos.